Nós iniciamos então o nosso estudo do livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos então fazer o capítulo número 8, Inesperada Intercessão. Lembramos que no encontro anterior nós fizemos o capítulo número 6, capítulo número 7, Quadro Doloroso, né? André Luiz, Gúbio e Eloy, nessa expedição, nessa região do plano espiritual, se depararam então, né, com a primeira vez que André Luiz relatou para nós, no capítulo número 6 anterior, quando ele fazia aquelas observações, a presença de ovoides, né, aqueles espíritos então perispiritualmente deformados devido a um estado psíquico bastante deteriorado, e principalmente, né, em casos de perseguições, de obsessões. Nesse quadro doloroso, naquele ambiente com tanto sofrimento, né, milhares e milhares de espíritos nessa condição, André Luiz reparou então uma mulher, uma senhora em especial, que trazia 3 formas ovoides impregnadas no seu perispírito. E aí então, fazendo um estudo mais apurado e mais detalhado especificamente sobre esse caso, que de que trata esse capítulo, contou então, percebeu através de uma sondagem mental, como já aconteceu outras vezes, entendendo um pouco da história. Então ele viu ali uma senhora que era, uma senhora de escravos, e na sua vida como fazendeira aqui no Brasil, ela então se casou com um outro fazendeiro e acabou depois separando famílias de escravos e causando grande sofrimento. Após a desencarnação dela e após a desencarnação desses escravos, houve então essa perseguição e ela acabou se juntando, se unindo a eles por essa sintonia mental. E aí então foi feita aqui, já relato pelo Gúbio, já anunciado a preparação para uma nova reencarnação, onde ela então seria se casando com aquele homem e tendo os outros 2 espíritos como filhos, já prevendo uma reencarnação extremamente difícil, extremamente complicada, dramática, pelo ódio que existia entre eles. Como eu falei para vocês no nosso encontro anterior, nós temos muitas histórias aqui no nosso Brasil. Bom dia, dona Miriam. E no mundo também, de um modo geral. Trouxe até para vocês alguns exemplos, né, quando nós pegamos o caso de a Segunda Guerra Mundial, trouxe relações extremamente problemáticas entre vítimas e algozes, né, no caso, só citando ali um aspecto, no caso, por exemplo, de judeus e nazistas. Imaginemos quantos desses espíritos se perseguem até hoje no plano espiritual. Entre palestinos e israelenses que durante muito tempo se mataram, se destruíram, devido ali às suas ideias, às suas crenças. Aqui no Brasil nós tivemos a escravidão, e podemos aí estender por várias outras situações que aconteceram pelo mundo. E aí então, nesse caso especial, André Luiz ele citou para nós o caso daquela senhora. Nós vemos ali uma experiência extremamente difícil, que gerou nesse caso uma reencarnação também muito difícil. E aí então nós vemos um caso como esse, imaginando que isso acontece apenas com os outros. E muitas vezes nós não nos damos conta que a nossa história também pode ter registros desse mesmo tipo. Toda família traz espíritos comprometidos com um passado doloroso ainda nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, e muitas das formações atuais que nós encontramos hoje são consequências desse passado delituoso que muitos de nós vivenciamos. Então, assim como a história dessa senhora, que teve uma particularidade naquela época da escravidão e coisa e tal, nós, no nosso cotidiano, também estamos resolvendo problemas do nosso passado que não necessariamente se concentram naquela época, mas não foi menos problemático. Nós vemos muitos casos hoje, né, de famílias que realmente se destroem, se desfazem, muitas vezes até chegando na violência, em grandes perseguições, e a gente fica muitas vezes estarrecido
com essa situação que se mostra hoje no presente, mas tendo essa visão que a doutrina espírita nos proporciona, nós transcendemos então a realidade que nós vivemos hoje no presente, tentando vislumbrar no passado qual foi a causa disso tudo. No caso, por exemplo, de famílias em que há agressões, em que há crimes que acontecem, em que há uma grande antipatia entre os indivíduos, qual é a causa disso tudo? Então a doutrina espírita traz para nós, no seu aspecto consolador, um entendimento sobre as causas, os efeitos e o trabalho que é necessário para fazer ali os devidos reajustes, para que no futuro todos se harmonizem com as leis divinas. Então tudo começa, infelizmente, com uma escolha equivocada. Depois vêm as consequências e aí então vem o trabalho. Hoje nós temos a oportunidade de... vai com Deus, Angelina. Boa sorte. Então, nós temos hoje a oportunidade, com esse esclarecimento que nós temos hoje, de fazer escolhas diferentes. Embora nem todos aqueles que convivam conosco tenham esse entendimento. Então, nós temos a oportunidade de escolher diferente, de fazer diferente. Então, essa é a lição que esse capítulo traz para nós. Aqui no nosso capítulo número 8, Inesperada Intercessão, é o nosso estudo de hoje, então. Vamos a ele. Aqui então, só lembrando, fazendo uma contextualização aqui no final do capítulo anterior, o André Luiz coloca, né, no último parágrafo pequeno aqui, o estudo era sem dúvida absorvente e fascinante, mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Eles se encontravam naquele vale que parecia ali a boca de um vulcão, conforme André Luiz descreve para nós, e ele via então ali aquela multidão de sofredores. E ele acabou, então, como eu comentei, escolhendo essa senhora, mas o trabalho deles não era fazer esse tipo de atendimento ou de pesquisa, de investigação, mas o trabalho específico junto com Gregório, que era o governador dessa colônia. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. 2 áulicos extravagantemente vestidos manejavam grandes tirúbilos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Trajava ele uma túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor e estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Com um simples gesto determinou o regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque em alguns segundos o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam, estranhos à nossa presença. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião que o contemplava de fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Bom dia, Gilda. Cumprimentou o Gregório, exigindo fingida complacência, e falou: lembra-te de que sou seu juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Decorrida pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro anunciaste um nome. Lembrando, né, fazendo aqui uma pequena volta no tempo, quando eles se conheceram a primeira vez, Gúbio anunciou que vinha em nome de Matilde.
o que provocou em Gregório uma pequena reação, mas também ali bem disfarçada, ele deu continuidade ali ao atendimento inicial. Então agora Gregório lembra desse nome que foi anunciado. Sim, respondeu Gúbio sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde. O semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia receber naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: que tem de comum comigo semelhante criatura? Lembrando, né, que Matilde havia sido mãe de Gregório em encarnação anterior e ali trabalhava intercedendo por ele para ajudá-lo nesse resgate dessa condição de sofrimento em que ele se encontrava. Embora se mostrasse ali como um tirano, como um governador, ele era um espírito que vivia nessa condição, nessa posição de sofrimento. O que, na verdade, aqui no nosso mundo nós encontramos muitas situações semelhantes. O indivíduo se encontra na pior condição, mas nessa pior condição ele é o poderoso sobre aqueles que convivem naquela mesma situação. Então nós poderíamos dizer que aqueles que vivem no lixo, aquele que está no alto da montanha de lixo se acha mais importante que os demais, mas ele não deixa de estar no lixo. Aqui é a mesma coisa. Ele se encontra nessa região de tanto sofrimento e, embora seja o líder desse local, ele não deixa de estar numa condição de sofrimento. E lá se encontra exatamente pela condição moral que ele alcançou devido às ações do passado aqui quando encarnado. Então era uma situação de grande sofrimento. E lembrando o início aqui da nossa história, Gregório começou então a apresentar ali um sentimento de tédio, um sentimento de angústia por permanecer durante tanto tempo nessa situação. Foi aí então que Matilde, sua mãe na encarnação anterior, percebeu essa pequena mudança, essa pequena abertura no seu estado e, portanto, começou então a trabalhar para ajudá-lo a tirá-lo dessa situação, mudar o seu padrão vibratório, o seu estado consciencial e fazer com que ele então começasse uma jornada de crescimento, de reabilitação moral, digamos assim. Que bom, Angelina. Só um susto, né? Telefone urgente é sempre preocupante. Vamos lá então. Asseverou-nos nosso orientador redarguiu, sem afetação, porque ele perguntou: que tem de comum comigo semelhante criatura? Nosso orientador redarguiu, sem afetação: asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano, aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal encontro, estamos fundamentalmente divorciados uns dos outros. Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. Aqui nós temos uma nota de rodapé, que esses dragões, que eles já foram citados, inclusive, em outras obras espíritas e não espíritas, quem seriam esses dragões? Aqui André Luiz ele traz essa nota de rodapé. Espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, esse nome de dragões era um rótulo que eles utilizavam para provocar essas impressões nos espíritos, digamos assim, comuns nessa zona de sofrimento. E o detalhe importante também é que das histórias que nós compreendemos, ou que nós estudamos, nós temos muitas citações de espíritos que vivem alguns séculos de sofrimento. Nós já vimos, por exemplo, Kardec trazendo para nós, lá no livro O Céu e o Inferno, o depoimento de um espírito que estava ali 2 séculos e meio, mais ou menos, nessa situação. Nós tivemos Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Dramas da Obsessão, também ali uma família, 3 séculos em sofrimento. E quando se fala nesses dragões, livros já citaram espíritos que se encontram milênios nessa condição de sofrimento. A ponto de
adquirirem essa característica tão sombria, tão temerosa, tão, entre aspas, diabólica, devido ao tempo em que eles se encontram e à profundidade das raízes, podemos dizer assim, nessa condição do mal, nessa condição de ignorância. Ignorância com relação às leis divinas, não ignorância com relação aos propósitos que eles têm. Então, nessas regiões chamadas de infernais, esses demônios, esses líderes do mal, como popularmente são conhecidos, né, pelas escolas tradicionais, escolas religiosas tradicionais e dogmáticas também, nós encontramos nada mais, nada menos do que espíritos enraizados no mal durante muito tempo. E vão então se cristalizando nessa condição. Mas nós lembramos mais uma vez, conforme André Luiz traz aqui no rodapé, não são todavia demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. E aí, então nós falamos, né, como já estudamos várias vezes, dos espíritos protetores, dos anjos guardiões. Esses espíritos, nessa posição do mal tão profunda, eles se encontram desprovidos dessa proteção? Eles se encontram abandonados pela providência divina? Lembrando que Jesus disse, né, que nenhuma ovelha seria perdida. Então, por mais resistente que eles sejam, eles jamais deixam de ser assistidos, como o próprio Gregório, durante séculos nessa situação, recebe agora a intercessão de sua mãe. Então todos os espíritos são ali velados, são ali cuidados, né, apesar da resistência que eles apresentam. Então, aí a curiosidade para nós, né, claro, como estudantes que somos, inevitavelmente nós ficamos nos perguntando, né, como será o trabalho desses espíritos, quem são esses espíritos que guardam essas entidades tão desequilibradas, quanto tempo demora para que esse resgate aconteça, onde esses espíritos estão, para onde eles vão após esse resgate. E também, né, um detalhe importante é que esses espíritos, nessa posição tão desequilibrada, eles são, podemos dizer assim, separados daquilo que acontece no nosso mundo. Porque, do contrário, se nós diretamente recebêssemos a influência desses espíritos, nós sofreríamos um grande desequilíbrio também. Por isso, então, esses espíritos ficam nesses ambientes tão distantes, mas eles vão, então, trabalhando nessa cadeia hierárquica, vão influenciando um, influenciando o outro, até que nós somos, então, influenciados por essa ideia desse mal universal, mas não diretamente ligado a ele. Exatamente porque esses espíritos, apesar de terem tanta força nesse ambiente, eles ficam então isolados de nós aqui da humanidade, exatamente pela providência divina. E continua. Aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse indômita. André Luiz, como sempre, né, muito curioso com relação a tudo. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário, de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo que todos veneramos na condição do Cordeiro de Deus? Sem dúvida não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio a perquirição íntima, convidando-me, sem palavras, a selar os lábios entreabertos de assombro. Então André Luiz, mais uma vez, levou aquela cutucada, né? Comporte-se, cuide do seu pensamento, que era tão fácil, né? E naquele momento tão tenso, naquele primeiro encontro, naquele contato, nós podemos imaginar que nada poderia sair errado, porque qualquer coisa que causasse algum tipo de desavença entre eles, todo o propósito de aproximação seria então desfeito, né? Seria perdido. Então havia necessidade de uma concentração total de todos os envolvidos. Aliás, nós sabemos, né, que no nosso dia a dia, o primeiro contato que nós temos de uma situação de atrito é sempre muito delicada. O caso, por exemplo, que nós encontramos um assistente social que se aproxima de um morador de rua. A abordagem que ele vai ter vai determinar se a assistência que ele vai receber, se ele deseja receber assistência ou não. Então esse primeiro contato ele é assim primordial, ele é essencial. E por isso então André Luiz foi chamado a atenção. Principalmente porque no plano espiritual o campo mental
é aquele que mais prevalece. Então qualquer tipo de suspeita poderia atrapalhar todo o projeto de resgate que eles estavam empreendendo. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote, obtemperou o nosso orientador com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem sua rota. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou para julgar? Comentou Gúbio com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu o hierofanta, algo colérico, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados, entretanto suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. E a maneira da pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. Aqui mais uma nota de rodapé a respeito dessas milhares de criaturas, né? Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecado pelos desvarios da inteligência. Isso porque ele comenta aqui em cima nessa questão da justiça que é feita nesses ambientes inferiores. E Gúbio já falou isso para André Luiz, que apesar de termos essas entidades que controlam, que governam esse ambiente, lidando com esses espíritos criminosos, espíritos sofredores, e quando nós falamos criminosos, não necessariamente o crime dentro do nosso Código Penal, mas um crime moral cometido um contra o outro, de traição nas mais variadas faces, né, na traição nos negócios, na traição na vida afetiva, na traição de uma confiança. Nós vemos ali o espírito que despreza o outro, que é um crime perante a justiça divina, mães que abandonam seus filhos, enfim, nós temos ali várias situações. E aí então, como foi colocado por Gúbio, esses espíritos recebem a permissão de atuarem nesses ambientes, até porque é através da vivência da dor que nós despertamos para a dor que nós causamos, né? Isso Joana de Ângeles trouxe para nós, né? Dizendo que só vivendo na pele a experiência dolorosa que nós provocamos nos outros é que nós despertamos. Então existe uma permissão para que esses espíritos administrem esse local e atuem como juízes temporários, mas eles não deixam de responder por aquilo que eles fazem. Mas aqui nesse caso, o argumento de Gregório tenta exatamente justificar isso, dizendo que o que eles fazem porque é justo que seja feito dessa forma. E nós temos espíritos que se manifestam em casas espíritas, nós temos espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas umbandistas, espíritos que trazem ali rótulos, que trazem uma imagem personificada, dizendo que nós somos a justiça, que nós podemos fazer e acontecer, porque nós somos os emissários das forças do bem, ou sei lá o quê. Então, começam a utilizar esse argumento para justificar as ações. Então, mais uma vez, olha só como ele coloca. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. E aí então a questão que eu coloquei para vocês há pouco. Com que autoridade eles podem vigiar outros criminosos?
e aí então por essa concessão do mundo espiritual. Eles têm ali aquela liberdade relativa de ação para acolherem esses espíritos que também se afinizam nessa mesma faixa vibratória, mas é uma concessão limitada. Apenas para que todos despertem nessa relação de sofrimento mútuo que provocam entre si. A Terra pertence-nos, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Ele fala do nosso planeta, dizendo que esse pensamento desequilibrado que nós alimentamos é exatamente a ideia que nos aproxima uns dos outros nessa faixa vibratória inferior. A Andréa coloca, né, seriam os milicianos das nossas regiões que estendem a justiça de acordo com sua ótica. Perfeito, Andréa. Exatamente, né? Nós temos aqueles que... Não, nós somos os justiceiros, os milicianos, né? Que acham que podem fazer justiça com as próprias mãos, sem perceberem que eles próprios são criminosos também. E a mesma coisa. Então, uma sociedade que não tem uma justiça que seja justa, né, pode parecer redundante, mas não, porque nós temos também essa justiça a partir da perspectiva desses grupos. Então, uma justiça justa entre os homens é aquela que vem se desenvolvendo gradualmente conforme a sociedade vai evoluindo. Mas enquanto não alcançamos esse estágio de evolução, de espíritos regenerados, né, que é o trajeto o trecho que nós estamos percorrendo agora da nossa evolução, enquanto não alcançamos essa condição de regenerados, nós então vivemos entre os degenerados. E aí sofremos as consequências. E continua. Não tenho por minha vez qualquer noção do céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. No corpo físico, caímos na rede das circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos preparam servirá a milhões. Se é nosso destino ajoelhar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Então olha como ele coloca essa expressão. Se eles têm a responsabilidade de separar o joio do trigo, eles não serão piedosos nessa separação. Exatamente porque eles se acham detentores desse poder de serem juízes para julgar os criminosos. Criminosos julgando criminosos. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos subsurgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se-nos todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Então nós vimos também em capítulos anteriores, naquele momento em que André Luiz, Gubbio e Eloy chegaram nessa região, eles foram levados diante daqueles juízes. E ali então eles eram sondados em suas consciências. E nesse caso, o nosso tribunal terreno, ele julga os nossos atos. Aqueles atos que são visíveis, aqueles atos que são registrados em nossos códigos penais, mas eles não julgam as nossas consciências. No plano espiritual, nós somos julgados pela nossa consciência. Então, aqueles grupos de espíritos que chegavam para o julgamento eram classificados e condenados de acordo com aquilo que se passava no interior de suas mentes, na profundidade da consciência, aquilo que eles procuravam ocultar. Querem um exemplo para a gente poder perceber um crime que é cometido dentro dos padrões morais, mas não é um crime perante a sociedade? Você, por exemplo, deixar uma pessoa abandonada na rua. Você não tem obrigação nenhuma de pegar um morador de rua e levar para sua casa, alimentá-lo, tratá-lo, banhá-lo e dar para ele um destino. Você pode simplesmente ignorá-lo. Não existe no nosso Código Penal nada que te condene por isso.
Você, por exemplo, acumular o seu patrimônio, sabendo que o seu vizinho passa fome, sabendo que uma pessoa na rua precisa desesperadamente de auxílio e você simplesmente ignora. Perante o nosso Código Penal, não há crime nenhum. Mas perante o nosso Código Moral, nós temos ali o egoísmo que prepondera. E esse egoísmo nos coloca nessa faixa inferior. Não existe crime, por exemplo, dentro de uma traição afetiva. O que você pode fazer é processar aquela pessoa por danos morais, mas o crime de traição em si ele não é julgado. Mas perante a nossa consciência, ele é, porque mostra exatamente a lesão que se provoca no outro. Então nós temos várias e várias situações em que nós vemos isso acontecendo. Nós poderíamos, por exemplo, condenar nações. Um país rico que vê a miséria num país pobre, aconteceu, por exemplo, em Moçambique, aquele furacão que apareceu por lá e causou todo aquele estrago. Nós temos países ricos que se preocupavam com a queda da catedral lá de Notre Dame. Mas ninguém se preocupou, por exemplo, em fazer uma doação para comprar comida para aquelas pessoas. Isso não é crime. Cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Mas perante a consciência divina, isso tem um peso significativo. Vamos lá em frente. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe, insofreável, a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito, assim, o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram esses pousos de sofrimento reparador. Olha a expressão, sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns dos outros. Sondo, de quando em vez, os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar consoante as determinações divinas, as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Aqui nós temos um argumento, Santos, bom dia, um argumento extremamente poderoso, né? E nós já tratamos disso várias vezes, né? Muitas vezes encontramos espíritos com toda essa tenacidade na prática do mal, na prática do egoísmo, né? E aí, nesse caso, basta que o espírito se esclareça, mude a sua polaridade desse lado, podemos dizer, negativo das ações e dos valores para o positivo. Então ele utilizaria a mesma força, o mesmo poder para esse trabalho de transformação. Ou para fazer com que a sua energia seja investida na construção do bem. Por isso ele coloca, né, se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Então, se aqui no nosso mundo trocássemos todas as atitudes egoístas, as atitudes agressivas, as atitudes críticas na prática do bem, podemos imaginar a força de transformação que nós teríamos no mundo? E continua. O sacerdote ouviu contrariado e clamou com desagradável inflexão de voz: como pude escutar-te calado tanto tempo?
Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular o amor em corações enregelados? Não disse o cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte se não constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Ou seja, aqui, a princípio, ele acredita que esses dragões que têm a força de manter essa unidade no nosso mundo, unidade física aqui do nosso planeta. É a visão que eles têm, de um poder material que eles podem exercer. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a Terra de um dia para outro, desintegrando-lhe os abismos escuros a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras, almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares? Que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Aqui um ponto importante, porque depois ele coloca, gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. O que ele quis dizer é, se fosse possível transformar esses abismos, essas profundezas do nosso planeta dentro da esfera espiritual em paraíso, será que os homens seriam capazes de se afinizarem com esse paraíso? Se todos nós, que é exatamente o que a gente conversa bastante, se nós pudéssemos transformar o nosso mundo num mundo regenerado de uma hora para outra, os homens conseguiriam se afinizar, já que a transformação dos homens depende de seu esforço particular? Por isso ele coloca, que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Se não contivessem esses espíritos desequilibrados, o que seria do nosso mundo? Então o argumento que ele tem, e isso é importante a gente lembrar, espíritos obsessores, espíritos nessa posição tão inferior, que embora moralmente se demonstrem distantes das leis morais, a inteligência prevalece. Porque são argumentações que chegam até a quase convencer, dizendo que o papel que eles fazem é um papel nobre, são eles que cuidam dos porões do nosso planeta, são eles que cuidam dos espíritos criminosos para não atrapalhar o desenvolvimento do nosso mundo. E a gente daqui a pouco vai dizer assim, nossa, graças a Deus que eles existem, para nos protegerem. Então é uma argumentação que ele tem que é muito consistente, porque exatamente são espíritos inteligentes, são espíritos que falam com conhecimento de causa. Mas a gente tem que lembrar sempre que nenhuma transformação acontece se não for através da lei do amor. E o que não existe nesse ambiente é exatamente a lei do amor. Porque lá a punição que eles impõem aos criminosos é uma punição eterna. Nenhum espírito ele é corrigido. É mais ou menos o que nós vemos hoje, lamentavelmente, nas nossas penitenciárias. Não são casas correcionais. São ambientes de punição. Por isso nós encontramos hoje pessoas que saem depois de passarem por essa experiência de presidiários, saem muitas vezes piores do que entraram. Como eles chamam, que a penitenciária é uma escola do crime. E por que isso tudo? Exatamente porque a nossa sociedade não sabe tratar aqueles que cometem crime com amor. Mas é muito mais fácil você punir o criminoso do que reeducá-lo. Porque isso depende de um esforço moral nosso, não apenas de um esforço intelectual. Porque o esforço intelectual faz com que nós construamos presídios e elaboremos leis. O esforço moral é você olhar para o criminoso como um irmão decaído, que precisa de ajuda. E isso nós não estamos dispostos a fazer. Na introdução aqui do nosso estudo, naquelas mensagens de harmonização, uma frase me chamou a atenção numa das mensagens.
que dizia assim: se nós não conseguimos nos entender no nosso círculo familiar, que tem ali 7, 8 pessoas, tem briga com o irmão, briga com o tio, briga com o primo, briga com o pai, com mãe e coisa e tal, como é que nós queremos regenerar a humanidade se nós não conseguimos nos entender com esse pequeno grupo? É a mesma coisa que acontece. Como é que nós queremos mudar o nosso mundo se nós não olhamos para aqueles que cometem erro e que precisam de ajuda? Então a argumentação dele é muito sólida dentro dessa visão, mas nós podemos perceber que tudo aquilo que ele faz exclui aqueles que precisam de ajuda. Ele apenas pensa naqueles que precisam de castigos. O soldado colocando, né, o que seria dos dragões sem escravos para servi-los? É aquela questão hierárquica, né? Vai se afinizando, o pensamento é comum. É como nós encontramos, soldado, em grupos de criminosos, de gangues, de traficantes, em que você tem o líder e aqueles que servem esse líder porque compartilham da mesma ideia. A única diferença é que um é mais poderoso que o outro. Mas o pensamento é coletivo. Então as pessoas vão se aproximando por afinidade. Guerras são travadas porque grupos de indivíduos se juntam no mesmo propósito. E somente uma mudança de posição e muita coragem, muita determinação é capaz de mudar esse foco. André colocou, achei muito lógica para os que não conhecem o aprendizado da reencarnação. Se escutarmos de repente, achamos que ele tem razão, sim. Por isso que eu falei, André, ele tem assim uma argumentação muito forte, muito bem construída, dentro do seu campo de entendimento. E para aqueles espíritos que chegam, que não conhecem, por exemplo, a oportunidade do crescimento, a oportunidade do amor, encontramos, por exemplo, aquela senhora que André Luiz observou naquele abismo, ela então sofria com aqueles 3 ovoides impregnados ali, grudados, né, no seu perispírito, e na sua mente ela se apresentava com aquele estado de loucura, de desequilíbrio. Então nós vemos o sofrimento dela. Mas a pergunta é, se nós sondássemos a sua consciência, ela teria se arrependido de ter causado sofrimento para aqueles escravos? Nós lembramos que no livro Os Mensageiros, André Luiz apresentou para nós uma senhora que também tinha sido uma fazendeira, uma senhora de escravos. E aí então, quando foi mostrado para ela aquilo que ela fez, ela argumentava, não, mas eles eram meus escravos. Eu tinha o direito de fazer aquilo com eles. Eles me desrespeitaram porque isso, porque aquilo e coisa e tal. Então ela achava que era certo o que ela fazia. Assim como na Inquisição nós encontramos, né, na história da Inquisição, tanto católica como das igrejas protestantes da época, lá na Idade Média, da Idade Moderna principalmente, que nós tínhamos ali os padres que torturavam as pessoas para extrair confissões e faziam isso em nome de Deus com toda a sinceridade. Mas sabemos o equívoco que eles cometeram, reconhecido inclusive, né? Sim, e o soldado lembrou, né, que cada época nós temos ali nas cruzadas, né, a carnificina que foram as cruzadas. Quanto sangue, mas a gente não tem ideia, quando a gente começa a ler um pouco sobre essa parte da história, vendo ali aquela briga entre cristãos e muçulmanos por aquela região, né, da Terra Santa, quanto sangue e quanta crueldade foi cometida em nome de Deus. Alguma coisa assim absurda, absurda. Absolutamente cruéis os homens daquela época, se não nós naquela época. Então cada um vai utilizando o seu argumento de acordo com o entendimento. Para esse espírito, para Gregório, essa é a realidade, essa é a posição que ele defende. Mas somente depois de ter ali aquele esclarecimento, que é o que ele começa a apresentar, esclarecimento não, né? A abertura que ele começa a apresentar para receber esse esclarecimento é quando ele vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Vamos em frente. Bem interessante a gente ver essa posição, porque assim como nós temos cada um defendendo a sua história, um debate teológico, por exemplo, em que cada religião apresenta a sua argumentação, a gente acha que todos estão certos, pela forma como a ideia é construída. Mas se a gente não tiver uma referência para fazer uma análise a partir dessa referência, a gente vai simplesmente aceitar aquilo que é apresentado. Então tudo que ele disse aqui, ótimo. Qual é a referência que nós temos? O amor, o perdão, a regeneração.
Esses três elementos estão embutidos aqui nessa argumentação dele? Não. Então, por mais importante que seja essa construção, ela é falsa. E aqueles que não conseguem perceber isso, aceitam-na com absoluta naturalidade. Porque a ideia é soldado, né, as crenças misturadas aos interesses. A filosofia espiritualista das instituições são válidas. A forma como o homem manipula essas ideias são equivocadas, porque então eles colocam seus próprios interesses. Então toda a religião surgiu para educar o homem espiritualmente. A partir do momento em que o homem começou a utilizar essa argumentação, pelo fato dos homens não terem um desenvolvimento moral suficientemente sólido para utilizar a essência desses ensinamentos, ele vai então contaminando com seu egoísmo, com sua ignorância, né, com todos os desvios morais característicos nossos. A Didima lembrou aqui, né? Cegueira espiritual, as leis humanas, as circunstâncias são aceitas como verdades. E nós estudaremos, Didima, lá no Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, alguns capítulos para frente. E nós veremos ali então que os Espíritos dizem exatamente isso, que a humanidade ela demonstra a sua evolução começando pelas suas leis. Basta a gente pegar o Código Penal, pegar ali uma Constituição e começar a analisá-la dentro do campo moral. Nós veremos, por exemplo, que no passado, coisa de 200 anos aqui no nosso país, a nossa Constituição dizia, deixa eu ver, 800? Não chega a 200, né? Porque o Brasil teve a sua primeira Constituição em 1823, 24, eu acho, depois da independência do Brasil em 1822. Então vão ter ali quase 200 anos. Naquela Constituição, a Igreja, o catolicismo era a religião oficial, ter escravos era algo legítimo. Nós tínhamos ali que os homens analfabetos e que não tinham posses não podiam votar, as mulheres não tinham qualquer direito. Aí depois nós vemos quase 200 anos como é que a nossa lei é. Continua ainda trazendo as suas imperfeições, mas com uma mudança significativa. Isso mostra o trabalho que é feito pelos nossos legisladores, a análise dos nossos juristas, para falar sobre igualdade, sobre liberdade, coisa que não tinha naquela época. Então essa evolução, que demorou 200 anos praticamente para acontecer, colocamos assim, vai 150 anos aproximadamente, né? Porque a nossa Constituição ela foi promulgada em 1988, então de 22 para 88 dá mais ou menos ali 66 anos. Então em 166 anos nós tivemos assim uma mudança muito significativa nas nossas leis. E nós levamos então 166 anos para percebermos isso. Aquilo que era equivocado e aquilo que era justo. E hoje nós ainda temos muito a melhorar. Mas se nós olharmos para o nosso mundo como um todo, nós veremos, por exemplo, países que dizem que as mulheres que cometem traição podem ser apedrejadas. Nós temos ali leis que dizem que as mulheres podem sofrer mutilação genital. Nós temos aí leis dizendo que crianças com 13 anos de idade podem ser forçadas a se casar com outros homens. Nós temos locais que dizem que pessoas negras têm menos direito que pessoas brancas. E por aí vai. Locais que dizem que animais podem ser abatidos por diversão. Olha quanta coisa ainda para se corrigir. Mas a humanidade vai melhorando. Que a gente diz assim, nossa, esses lugares são lugares bárbaros. Voltemos 300 anos, 400 anos no tempo, para ver como eles viviam. Se hoje nós achamos que eles são bárbaros, como eles eram no passado? Tínhamos leis que falavam que a Inquisição era legítima, uma pessoa podia ser queimada pelo fato de ter transgredido uma lei religiosa, etc, etc, etc. A Didima lembrou, né? Em detrimento da verdade do espírito imortal, da continuidade da vida. Esses princípios, Didima, de imortalidade, de lei de causa e efeito, de reencarnação, são princípios que, se aceitos pela humanidade, promoverão mudanças radicais aqui no nosso modo de viver, pelo fato de termos um entendimento diferente, que é o papel que a doutrina espírita vai ter. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, mostra ali qual a contribuição que o espiritismo pode ter para o progresso da nossa sociedade, alguma coisa assim.
E aí ele fala sobre reformar as instituições, reformar o nosso modo de viver, exatamente trazendo para nós esses esclarecimentos. A doutrina espírita vem se expandindo cada vez mais, vem crescendo cada vez mais, mas está muito aquém daquilo que nós poderíamos ter. Nós estamos fazendo o nosso papel, divulgando, estudando, fazendo a nossa parte, colocando na prática aquilo que nós estamos aprendendo, mas se nós olharmos para o mundo hoje, nós teremos uma vela acesa naquele grande estádio escuro. Imagina um estádio de futebol, completamente escuro. E aí você vai lá naquele cantinho do estádio e acende uma vela. Essa vela acesa nesse estádio inteiro é o Espiritismo. E toda aquela escuridão que se encontra lá é ainda a ignorância da nossa sociedade com relação à realidade espiritual. O soldado colocou: dá dó de ver animais em abate e antes dele frangos bem apertados, bovinos, né? Pois é, tem muita coisa para mudar na nossa história. Tem que ligar o holofote, né? Jesus acendeu o holofote, soldado, mas jogaram lama no holofote e começaram a deixar tudo escuro de novo. Quando ele veio trazer exatamente essa luz do conhecimento, do entendimento, o objetivo foi exatamente esse. Mas aí os homens começaram então a manchar, a obscurecer cada vez mais essa irradiação. Então vamos de novo, né? A Didima lembrou aqui, né? Na verdade são noções ainda novas em comparação na nossa história, né? Pois é, né? E interpretações equivocadas que a gente vai fazendo, mas a mudança vai acontecer. Né? Esse é o projeto e nós não podemos criar obstáculos para que esse projeto seja realizado. Até porque também, quanto mais nós resistimos, maior será o nosso sofrimento. Se nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Continuando, vamos lá? Gargalhada sarcástica. Antes disso, olha aqui a Angelina. Semana passada assisti uma missa de 7º dia. Fiquei surpresa com o padre. No final ele chegou até todos e perguntou: vocês acreditam que aqueles que partiram estão mortos? Depois disse: vamos nos encontrar em algum lugar. Não morremos, vivemos, né? Pois é. Essa esperança que se alimenta ainda, né, é um primeiro passo. No próximo passo nós temos certeza que nós vamos nos encontrar, porque nós temos certezas da imortalidade e depois continuaremos juntos o nosso caminho. Falta pouco para ele chegar no caminho certo, né, Angelina? Nós temos que ser protagonistas dessas mudanças, né, com as nossas ações equilibradas. Estamos tentando, né? Esse é o propósito. Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Aqui então, né, a referência que Gúbio coloca, exatamente a referência do amor, que não é considerada na argumentação de Gregório. O sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou rouquenho: cala-te, insolente, sabes que te posso punir. Sim, concordou o nosso orientador imperturbável, suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros... a leve ordem de tua boca... É que estava escrito aqui estranho. Eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade do teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nessa aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te parece aplicar a justiça. Gregório fitou Gúbio assombrado à vista de tamanha coragem, e de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena. Declarou-nos Matilde, nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu, e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. Não obstante a direção diferente que imprimiste aos teus passos, por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável,
nos apelos que te dirijo. A cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredito em tuas afirmações, em tuas informações, acentuou o contrariado. Mas sê claro nas rogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis. Venerado Gregório, pediu nosso instrutor humilde, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte sem razão de ser. Fazendo aqui só uma volta no tempo, o propósito dessa missão, encabeçada por Gúbio e orientada por Matilde, tinha dois objetivos. O primeiro objetivo, por parte de Matilde, era atender a essa necessidade de mudança que Gregório começava a apresentar. Então, Gúbio foi até lá para poder levar essa mensagem, já que Matilde não poderia ainda acessar essa faixa vibratória tão inferior em que Gregório se encontrava. E também porque uma jovem encarnada, que havia sido filha de Gúbio, Margarida, ela estava sendo intensamente obsediada a mando de Gregório. Então nós tínhamos ali o Gúbio, que trabalhava em benefício de Gregório em nome de Matilde, e ao mesmo tempo tentava também trazer essa intervenção para beneficiar Margarida, essa jovem encarnada que estava sendo intensamente assediada por espíritos obsessores. Por isso então aqui ele traz essa referência agora, lendo mais uma vez. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte sem razão de ser. Então aqui já começa a tratar mais pessoalmente de Gúbio. Mais uma vez, Margarida havia sido a sua filha. Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos, e os lábios se lhe contraíram num neto de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se imóvel apesar da expressão agressiva e rude. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice, e agora que o casamento em plena juventude lhe revigoriza as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente, e todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou o antigo associado de luta evolutiva, que não te é estranho, ao coração e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Venho rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta
e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias, e por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles, de nenhum modo, a autoridade soberana de Todo-Poderoso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos impostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos do coração materno. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal, bastar-nos-á a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. Então aqui, nesse ponto, nós encontramos aqui uma outra situação que diz respeito à relação entre Margarida e Gregório, que no passado, então, pelo que é descrito para nós, Margarida acabou provocando um grande prejuízo para Gregório. E agora, nessa atual reencarnação, ela começa então esse trabalho de reconstrução, de reabilitação, né? Então, o interessante aqui que Gubbio propõe para Gregório é que ele não é que ele faça uma intervenção direta, apenas que ele não faça nada, que já é o suficiente para que eles possam agir. Continuando para nós. O hierofante riu-se contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça. Sim, concordou Gubbio melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebusos. Quem lavra as sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho e dente por dente. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Não discuto os motivos que te conduzem, exclamou nosso orientador, entre aflito e entristecido. Todavia ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe. Talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da existência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. Então aqui ele já começa a soltar uma pista para nós, meio que um spoiler dessa trama que nós acompanhamos, né? Sérgio, bom dia. Então ele já propõe, sugere para Gregório, quem sabe através de Margarida, o próprio Gregório não reencarne. E ele responde: qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gubbio muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los, de frente, agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Perguntou Gubbio mais encorajado. E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma até que Margarida te pudesse fornecer
redimida e feliz, o sublimado pão do Espírito. O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ias agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ias ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em tuas decisões. Aqui a gente vê a argumentação inteligente de Gregório, de Gúbio, porque exatamente a surpresa, né, que atingiu tanto André Luiz, como certamente Eloy também, ali o outro companheiro, que ele não era pedindo para que ele perdoasse Margarida. Percebia, né, que os propósitos de Gregório era fazer justiça. E da mesma forma, a Margarida também trazia a sua culpa por esse vínculo mental com o próprio Gregório devido às ações dela no passado. Mas, inteligente, Gúbio ele propõe que, não que ele perdoasse, mas apenas que ele ficasse neutro, deixando que a equipe de Gúbio se ombreasse com a equipe de Gregório naquela briga entre o bem e o mal sobre Margarida. Então, muitas vezes nós encontramos em situações do nosso cotidiano uma posição dessa natureza. Muitas vezes nós entramos com uma ideia radical de queremos uma transformação imediata sem considerarmos as ideias, os direitos, as intenções que o outro tem. Muitas vezes um meio termo é sempre muito mais válido. E no caso aqui de Gúbio, certo do resultado positivo que eles alcançariam, a ideia é uma pequena moratória. Um período de descanso, entre aspas, para que eles pudessem atuar. Porque seria o suficiente para que aquele vínculo fosse desfeito. Porque depois o próprio futuro próximo que eles estavam vivendo já traria ali as respostas, inclusive influenciando o próprio Gregório. Então essa argumentação de, olha, deixa só a gente dar uma ajudinha para ela e tudo mais, né? Quantas vezes esse mesmo tipo de argumento, aliás, de extrema sabedoria, é utilizado também em trabalhos de desobsessão. Quando nós temos ali um obsessor que se manifesta numa reunião mediúnica, e aí então ele declara todos os objetivos dele de perseguição, de acusação, de condenação para aquele que é o encarnado, que foi o seu algoz. E aí então a argumentação é exatamente essa: olha, nós sabemos que você tem esse ódio, que você não perdoa porque ele também é criminoso, mas permita que nós ajudemos ele a se transformar. E aí então a orientação para o obsediado é, olha, faça um trabalho de evangelização, modifique suas atitudes, faça isso, faça aquilo, que aí depois o próprio espírito, percebendo essa mudança, ele acaba depois desistindo desse objetivo. Porque observa uma real transformação por parte do obsessor. Então essa estratégia de Gúbio acaba sendo também um precedente de extrema importância, aplicado até mesmo nas casas espíritas nesse trabalho de desobsessão. Vamos em frente. Ou mesmo, né, uma outra ideia também que me lembrei agora é aquela pequena história, né, aquele conto chinês que mostra, né, uma jovem que sentiu uma tremenda antipatia pela sogra, elas conviviam juntas, e aí então essa jovem, né, tomada por esse objetivo de prejudicar a sogra, vai até um homem, né, que tem ali a sabedoria das ervas, e ele fala assim, olha, faça uma poção para que ela morra logo, para que ela seja envenenada. E aí então o homem produz ali uma poção inócua, né, que não tem efeito nenhum, e falou para ela assim, olha, coloque na bebida dela todos os dias, e você não faz mais nada, só fica observando. Faz de conta que você não sente nada, faz de conta que você não a odeia, trata ela bem assim, com absoluta naturalidade, mas vai dando veneno para ela. E ele foi fazendo exatamente isso. Depois de um tempo, ela começou depois de tirar essa visão antipática pela sogra, ela começou a criar afinidade com ela. Depois ela voltou correndo e falou, olha, eu queria que você me desse um antídoto, porque eu não quero mais que ela morra.
E aí então foi explicado para ela que, na verdade, era ela que trazia esse sentimento negativo, não era a sogra que a prejudicava. Então basta apenas que nós mudemos a nossa visão diante das situações. Vamos aqui rapidamente para a gente poder concluir o nosso estudo. Só para poder retomar aqui então, e se propuséssemos semelhante bênção, que é a presença da mãe, em troca da tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Ombro a ombro ali com eles, né? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ia ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo dessa forma daria o último retoque em tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Por quê? Indagou o nosso instrutor inquieto. O caso de Margarida, esclareceu o hierofante em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho dela há muitos anos, que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus, e sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Gúbio prosseguia com simplicidade enfermeira. Concede, concede. Dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te que um dia, antes de que não creias, enfrentará de novo o olhar de tua mãe. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades do tentame. Todavia concordo com a providência a que recorres. Não interferirei. Em seguida, tilintando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem. Como que semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão, que nos surgiu pela frente surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra indagando pelo andamento do caso Margarida, ao que preposto informou estar o processo de alienação mental quase pronto. Questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava, ativa, na execução gradual de seu decreto de morte. Então, terminando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, acompanhamos aqui o desenrolar dessa história, né? Muito interessante essa trama, pela argumentação, pelo objetivo que vai ser travado, e depois nós teremos aqui no capítulo 9, perseguidores invisíveis. E aí então nós vamos lá para o caso de Margarida, para vermos então a atuação direta desses espíritos junto com essa falange. Nós vimos ali 60 espíritos envolvidos nesse propósito. Então há casos de obsessões que são realmente dos mais perversos, dos mais críticos, mas ainda assim nenhum caso é perdido. E aqui nesse caso, né, tendo essa intervenção, que Gúbio acaba realizando, assim como também a própria presença de Matilde, nós vimos então essa liberdade de ação. Veremos qual estratégia ou quais estratégias eles vão adotar
para se misturarem no meio desse grupo. Nós vimos algo muito parecido também no livro Aconteceu na Casa Espírita. Né? E nesse caso, nós vimos ali que a atuação do grupo de auxílio se misturava também junto com os obsessores, argumentando para esses obsessores, oferecendo para eles o auxílio. E muitos deles desertaram, provocando, né, a grande ira do responsável por aquele assédio àquela instituição. Então, nesse caso, nós temos ali muitos espíritos também com oportunidade de serem resgatados, e que não o são exatamente por essa influência moral exercida, por exemplo, por Gregório ou por outros espíritos, acusando-os, instigando a culpa, instigando o medo, para que eles continuassem nesse serviço. Mas a partir do momento em que é oferecido o perdão, a possibilidade de regeneração, esses espíritos acabam cedendo. André colocou, né, Gubi é um mentor de alto escalão para poder falar e sustentar a conversação com tanto equilíbrio, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É a confiança, né, que os espíritos têm. Porque lá no plano espiritual, missão dada é missão cumprida, né? O que